Na aula de hoje, nós faremos a resolução de alguns exercícios envolvendo a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tanto diretamente quanto inversamente proporcional. Quem ainda está aí com alguma dúvida, preste bastante atenção na resolução desses exercícios, que vai facilitar muito o entendimento. O primeiro exercício, ele está falando o seguinte: certa quantidade de azeite foi colocada em latas de 2 litros cada uma, quer dizer, latas com a capacidade de 2 litros cada uma, e com isso nós obtivemos um total de 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de azeite? Então vamos imaginar aqui a questão. Eu tenho uma certa quantidade de azeite numa vasilha maior e esse azeite ele foi distribuído em latas com a capacidade de 2 litros cada uma. Quando eu distribuí essa certa quantidade de azeite que eu tinha em latas de 2 litros, eu consegui obter um total de 60 latas. Agora eu quero saber se eu utilizar, ao invés de latas com a capacidade de 2 litros, com a capacidade de 3 litros, quantas latas que eu vou obter. Então vamos transcrever aqui para a linguagem matemática. As latas, a capacidade delas são de 2 litros. Então eu vou escrever aqui, colocar capacidade das latas. Capacidade de 2 litros, eu consegui obter um total de 60 latas. Então, total, vou representar aqui, total de latas que eu consegui, 60. Então, latas com a capacidade de 2 litros, eu obtive 60. Se fossem usadas latas de 3 litros, ou seja, latas com a capacidade de 3 litros, quantas latas seriam necessárias, quer dizer, ao total, quantas latas que eu necessitaria para colocar essa mesma quantidade de azeite? Então, já passei para a linguagem matemática. Lembrando que no que nós falamos, onde tiver a variável x, onde tiver a letra, nós sempre vamos considerar uma regra de 3 direta. Lembrando a setinha para baixo, direta, setinha para cima, inversa. Então aqui onde está a variável, nós adotamos que é uma regra de 3 direta. Isso já é determinado. A outra nós vamos analisar. Então agora vamos pensar. Quando a capacidade da lata é de 2 litros, eu consigo obter 120 latas. Então eu fui colocando o azeite em cada lata que só comportava 2 litros, consegui obter 60 latas. Vamos pensar. Se agora a lata é maior, a lata não é mais de 2 litros, a lata são 3 litros, então ela cabe mais azeite. Quanto mais azeite a lata comportar, menor será a quantidade de latas que eu vou obter. Então, quando eu aumentei a capacidade das latas de 2 para 3 litros, eu vou conseguir um total menor de latas. Quer dizer que a regra de 3 aqui, no caso, essa grandeza, ela é inversamente proporcional, porque eu aumentei a capacidade da lata e diminuí a quantidade de latas obtidas. Então, setinha para cima. Resolvendo. E outra coisa também que a gente pode observar, eu tenho aqui as alternativas para nós marcarmos ao final da questão. Só de saber que eu vou obter aqui uma quantidade menor de latas, eu já vou conseguir eliminar ali uma série de alternativas. Eram 60, eu sei que eu vou ter menos latas, eu vou ter menos de 60. Então aqui o 70 eu posso eliminar, o 80 e o 100. Só sobraram ali as alternativas A ou B, 30 ou 40. A sua chance de acertar aqui já vai para 50%. Então, depois que eu fiz isso aqui, agora é matemático. É só a conta. Copiando primeiro a que tem a variável, 60 sobre x é igual. Como aqui é inversamente proporcional, ao invés de nós colocarmos 2 sobre 3, vai ficar o quê? 3
sobre 2. Inversa, eu tenho que inverter a ordem ali, no caso da capacidade aqui da lata. Fazendo a multiplicação, 3 vezes x, ou x vezes 3, vamos indicar 3 vezes x é igual 60 vezes 2. Quem quiser colocar direto 120, mas eu vou preferir fazer 60 vezes 2, para lembrar de simplificar, porque quando a gente estiver fazendo problema que ela for composta, que vai ter aquele tanto de grandeza, aí as contas ficam maiores. Então aqui eu vou ter x é igual 60 vezes 2 dividido por 3. O que está com a letra, com a variável, vai sempre para o denominador. Ao invés de multiplicar e depois dividir, vamos fazer menor, olha. 60 dividido por 3. 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. X é igual a 40, quer dizer que eu vou obter um total aqui de 40 latas. Como nós dissemos, uma quantidade menor do que 60. Quem fez aqui também 60 vezes 2, 120. 120 dividido por 3, 40. A mesma coisa, a alternativa correta. Então, letra B. Vamos passar para o exercício número 2. Exercício número 2. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Já vou marcar aqui, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, então 48 metros quadrados por dia foi o que eles conseguiram rebocar, trabalhando 6 horas diárias. Qual seria a produtividade? Então, estou querendo saber qual seria a produtividade, ou seja, quanto que eles vão conseguir rebocar, quantos metros quadrados, se fossem contratados mais 4 pedreiros, tomar muito cuidado aqui, ó, mais 4, para trabalhar 4 horas por dia. Então, agora vamos fazer a linguagem matemática, vamos transcrever, vamos colocar aqui esses números. Para realizar o acabamento de um condomínio, 2 pedreiros. Então, vamos colocar aqui pedreiros representados pela letra P. Então, 2 pedreiros foram contratados, sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados. Então, vamos colocar aqui a outra grandeza, metros quadrados. Quantos metros quadrados que eles conseguiram rebocar? 48. Trabalhando 6 horas diárias. Então, vamos colocar aqui horas, 6 horas. Qual é a pergunta? Qual seria a produtividade? Então, quantos metros quadrados que eles conseguiriam rebocar se fossem contratados mais 4 pedreiros? Olha onde que muita gente erra. Se fosse contratados mais 4 pedreiros, vem aqui e coloca o 4. E não é 4. Eu tinha um total, no início da obra, de 2 pedreiros. Se foram contratados mais 4 pedreiros, agora eu vou ter um total de quantos pedreiros? 6 pedreiros. É o 2 mais o 4. Então, essa palavrinha aqui, esse mais, manda muita coisa. Se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia. Então, aqui, 4 horas. Já fiz aqui, transformei para a linguagem matemática. Agora, vamos verificar o que é diretamente e o que é inversamente proporcional, usando os mesmos critérios que nós já fizemos nos problemas anteriores. Sempre onde tem a variável, onde está a letra, nós consideramos que a regra de 3 ela é direta. Nós vamos usar a setinha para baixo. As demais nós vamos comparar. Nós vamos verificar se serão diretas ou inversas, separadamente. Então, primeiro vamos esquecer aqui as horas e vamos trabalhar só com os pedreiros. Quando eu tinha 2 pedreiros trabalhando, eles conseguiam rebocar 48 metros quadrados. Então, 2 pessoas trabalhando, eles rebocavam 48 metros quadrados. Se agora eu tenho 6 pessoas trabalhando, então vamos pensar, de 2 passou para 4. Eu aumentei as pessoas, os pedreiros, né? Como disse aqui, mais 4.
Se 6 pedreiros agora que eu tenho para trabalhar, logicamente eles vão ter que fazer o quê? Mais serviço. Eles vão ter que rebocar mais metros quadrados. Então, aumentei a quantidade de pedreiros, com certeza a quantidade de metros quadrados aqui também vai aumentar. Aumentou pedreiro, aumentou a quantidade de metros quadrados. Regra de 3, direta, setinha para baixo. Agora vamos comparar, vamos ver as horas aqui, o que está acontecendo. Vou esquecer agora os pedreiros. Se eles trabalharem 6 horas por dia, eles conseguem rebocar 48 metros quadrados. Mas e se eles trabalharem só 4 horas por dia? Então, de 6 está passando para 4, está diminuindo a quantidade de horas trabalhadas. Se eles vão trabalhar agora só 4 horas, logicamente eles vão fazer o quê? Menos serviço. Eles vão conseguir rebocar menos metros quadrados. De 6 horas diminuiu para 4, diminuiu as horas, logicamente com a quantidade de metros quadrados também vai o quê? Diminuir. Diminuiu e diminuiu, regra de 3, direta. Então aqui nós não tivemos nenhuma inversa. Resolução. Vamos pegar primeiro onde tem a variável x, 48 sobre x é igual. Aqui nós vamos copiar tudo da mesma forma, não vamos ter que inverter nada. 2 sobre 6 e todas as demais que aparecerem, vezes, ora aqui, 6 sobre 4. Agora fazendo, né, o famoso xzinho aqui, esse vezes esse, vezes esse. Esse vezes esse, vezes esse. Então vai ficar x vezes 2 vezes 6 é igual 48 vezes 6 vezes 4. 48 vezes 6 vezes 4. O meu x aqui vai ser igual. Não vai sair multiplicando tudo não. Vamos ver o que a gente pode simplificar. 48 vezes 6 vezes 4 dividido por 2 vezes 6. Olha como que vai ficar fácil aqui da gente fazer essa conta. 6 aqui, 6 dividido por 6, 1. Então vou colocar 1 aqui, 1 aqui. Olha a outra que facilidade, 4 dividido por 2. Pode fazer com 48 também, mas o 4 aqui está mais fácil. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2, e aqui vai ser o quê? 1. Olha a conta que sobrou. 48 vezes 1 vezes 2, então o meu x. 48 vezes 1 vezes 2, dividido por 1 vezes 1. Nem precisaria de colocar, só para indicar. Meu x vai ser igual 48 vezes 1, 48. 48 vezes 2, 96. 1 vezes 1, 96 dividido por 1, 96. Quer dizer que eles vão conseguir fazer o reboco de 96 metros quadrados. A alternativa aqui correta, então, a letra D. Fique atento para os próximos vídeos, não perca as aulas.